Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, você teria que saber que um telescópio refletor funciona dessa forma, tá? Então, a gente tem esse esqueminha aqui, um telescópio refletor, ele é a associação de dois espelhos. Um espelho côncavo, que vai refletir nessa parte aqui que curva para dentro, e um espelho plano, que vai refletir aqui, tá? Então, os raios de luz, ó, eles vão estar chegando daqui, tá vendo? Eles vão estar chegando aqui e eles vão ser refletidos. Se a gente pensar que não existe esse espelho aqui e que esses raios vão continuar o caminho deles normalmente, então eles viriam até aqui e eles formariam uma imagem. Essa imagem, ela seria formada pelo encontro desses dois raios, certo? Quando a gente tem o encontro dos dois raios deles propriamente ditos, a gente tem uma imagem real. Se você quiser pensar também, o fato de ele estar do lado da superfície refletora do espelho faz com que a imagem seja real. E quando a gente tem, esquece esse espelho aqui, tá? Pensa só na reflexão desse primeiro espelho principal. Quando a gente tem um espelho côncavo e com uma imagem real, então o nosso pelinha vai ser positivo, tá? Porque quando a imagem é assim real, então o pelinha fica positivo, o pelinha vai ficar negativo só quando a imagem é virtual. Aí, quando você pensa que nessa fórmula que vai dar pra gente a relação imagem-objeto com as distâncias, quando você tem um P positivo e um pelinha também positivo, o mais do pelinha com o menos da fórmula vai dar um resultado negativo. Então, o resultado disso aqui vai ser negativo. Quando, então, a gente isola a imagem, a gente vai ficar com a imagem, se passar o O para cá, né, vai ser o objeto multiplicando um valor negativo, né, o resultado disso aqui que vai ser negativo. Então, a imagem vai ficar um valor negativo, considerando que o objeto, né, tem um valor positivo aqui, ó. Então, quando o objeto está positivo e a imagem está negativo, né? Ou o contrário também, o que interessa é que quando os dois têm sinais diferentes, um é mais, outro é menos, então significa que a imagem vai estar invertida, tá? Quando a imagem tem o sinal oposto do objeto, ela é invertida. Aí ela pode ser maior ou menor, mas quando a gente analisa o sinal, né? Quando você não analisa o número em si, mas você analisa o sinal, quando ela é de sinal oposto, ela é invertida. Então, quando você tem um pelinha positivo, você vai ter uma imagem invertida. Sendo assim, quando a gente tem aqui o pelinha positivo para esse espelho principal, a gente vai ter uma imagem invertida. Logo, a imagem que se forma aqui a partir desse espelho vai ser uma imagem invertida. Mas, a gente colocou esse espelho plano aqui no meio do caminho. Esse espelho plano, a imagem desses raios de luz aqui, ela vai continuar se formando, só que ela vai se formar aqui pelo prolongamento deles, né? Vai continuar invertida, tudo igual, só que ela vai estar atrás desse espelho plano. Então, quando a gente considera essa imagem para o espelho plano, ela vai ser uma imagem virtual. Por quê? Porque ela vai se formar aqui atrás dele. E a gente tem que essa imagem vai ser o objeto para esse espelho aqui. Por quê? A imagem é formada pelos raios de luz que se refletem do raio do objeto. Como assim? Ó, por exemplo, aqui tá vindo o raio do objeto, né? Esses raios aqui vão se refletir e o encontro desses raios refletidos ou dos prolongamentos deles, né? No caso aqui, vai formar a imagem, tá bem? Então, ó, veja que nesse espelho aqui, a gente tem esses raios de luz aqui vindo e a reflexão desses raios de luz aqui vão formar essa imagem final, o que significa que o objeto que vai estar relacionado com esses raios de luz aqui vai ser o objeto para esse espelho formar essa imagem aqui, tá bem? Não vai importar
aqui, né, a questão de você discutir se essa imagem vai ser real ou virtual, porque em relação ao espelho principal, né, se não tivesse esse espelho plano aqui, ela seria real. Mas quando a gente coloca aqui, ela passa a ser formada pelo prolongamento desses dois raios, né, porque a imagem é sempre o encontro ou dos raios ou dos prolongamentos, mas tem que ter um encontro, tá? E daí, quando a gente faz o encontro desses prolongamentos aqui, a gente vai ter, no caso, o que vai ser a imagem desse espelho e o que vai servir de objeto para esse aqui, tá? Porque esses raios se refletem e formam imagem. Então, o que está relacionado com esses raios vai ser o objeto. Então, o meu objeto vai estar aqui. Esse objeto, ele vai continuar com a mesma orientação, ele vai continuar invertido. Então, você vai ter um objeto invertido em relação àquele primeiro que a gente tinha lá antes, que serviu de objeto para o espelho principal, tá? Então, esse invertido, quando você tem um espelho plano, a orientação não muda. Por exemplo, se você chega e se olha num espelho, você vai se olhar de cabeça para cima, normal, tu não vai se olhar de cabeça para baixo, se tu olhar no espelho plano. Por quê? Porque no espelho plano, a imagem, ela fica direita, tá? E só que como é que ela vai ser direita? Ela vai ser direita em relação ao objeto que ela tinha. Ela vai ter a mesma orientação do que serve de objeto para ela. Se o que serve de objeto para formar essa imagem aqui já está invertido em relação ao objeto que realmente vai existir lá, né? Que não vai ser esse objeto aqui virtual que é formado pela associação dos espelhos. Se esse objeto já está invertido, então essa imagem aqui ela vai ser invertida em relação ao objeto principal que a gente vai ter, que é o que a gente realmente vai estar lá enxergando, né? A imagem do que a gente vai estar enxergando. Então, o que vai acontecer? Vai vir os raios de luz desse objeto de verdade, eles vão se refletir aqui. O prolongamento desses raios de luz vai formar aqui a imagem. Essa imagem vai servir de objeto para esse espelho aqui. Esses raios aqui se refletem no espelho plano e formam essa imagem que tem a mesma orientação dessa imagem aqui. Como a gente viu, essa imagem é invertida, logo essa imagem aqui também vai ser invertida. Pelo fato de essa imagem ser formada pelo encontro dos raios e não pelo prolongamento desses raios, ela é real. E assim você vê que a imagem é invertida e real, tá bem?